Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e todos aqueles que estão, nesta hora, participando deste culto de glorificação ao Senhor conosco. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nessa hora, iniciar esse culto e eu convido aqueles que puderem, desejarem, possam se colocar de pé ou mesmo permanecer na posição que estiverem. Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo uma bênção ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós, para que, por meio da Tua palavra, por meio do culto, por meio dos louvores que serão entoados, Tu venhas visitar o nosso coração e aplicar a Tua palavra à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um hino e participar também deste louvor em glorificação ao Senhor. Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz. Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz. Quando eu olho para a cruz, sei que a vitória chegará, pois por mim morreu Jesus, que não me abandona nem me abandonará. Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz. Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz. Eu clamo, eu oro pelo sangue lá da cruz. Eu clamo, eu oro pelo Espírito que reluz. Glórias a Jesus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, verso de número 10. Aqueles que não tiverem a Bíblia em mãos, o texto será projetado aqui. E a palavra do Senhor nos diz assim, Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Jesus. Meus irmãos, aquilo que é importante para nós entendermos com relação ao culto e ao espírito de profecia, que é exatamente o tema dessa aula, é que a profecia esteve sempre presente em todas as dispensações do projeto de Deus. Nós poderíamos dividir as dispensações de várias formas. Por exemplo, de Adão a Abraão, 2000 anos, de Abraão a Jesus, mais 2000 anos, de Jesus até os dias de hoje, mais 2000 anos. Mas nós queremos simplificar aqui para dizer o seguinte, podemos dividir também as dispensações no Velho Testamento, onde o Espírito de Deus foi dado sob medida. No ministério do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo estava sobre o Filho de Deus. E a terceira dispensação seria o tempo da igreja, quando o Espírito Santo, então, foi derramado lá no Pentecostes. Nós observamos o seguinte, que em todas essas dispensações havia uma ênfase. A primeira ênfase relativa ao Velho Testamento era a vinda do Messias, era tudo aquilo que Israel desejava, Israel necessitava, a vinda do Messias. Na segunda dispensação, nós vemos o Senhor Jesus anunciando as boas novas do Evangelho, ou seja, aquilo que era novo, aquilo que veio da eternidade como uma bênção para o homem. E na terceira dispensação nós vemos a jornada da igreja até o arrebatamento, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Então, no Velho Testamento, se nós observarmos, as profecias todas relativas ao nascimento do Messias, a vinda de Messias estavam presentes.
Desde Abraão, a palavra diz assim, em ti serão benditas, o Senhor falando a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, benditas no Filho, benditas no Messias, benditas em Jesus. Davi profetiza no final dos seus dias, diz assim, haverá um justo que domine sobre os homens. Era uma profecia acerca do Senhor Jesus. Isaías, quando fala do Senhor Jesus, do seu sofrimento, ele vai dizer exatamente a forma que Deus recebeu aquele trabalho. O trabalho da sua alma, ele verá o seu. Deus viu o trabalho que foi realizado pelo Filho, quando ele consumou todas as coisas. Ele operou ali no seu ministério a consumação do projeto de redenção de Deus. E ele disse assim, e ele ficará satisfeito. Miqueias profetiza acerca do nascimento de Jesus também. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de cidades de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vamos observar aqui que no Velho Testamento as profecias acerca do Messias estavam presentes. Já no ministério do Senhor Jesus, nós vemos que Jesus veio para cumprir toda a profecia. Quando ele vai ser batizado por João Batista disse assim, não, mas eu que careço de ser batizado por ti. E Jesus disse assim, não, deixa por agora, porque assim convém que se cumpra toda a justiça, ou seja, toda a palavra, tudo aquilo que estava descrito acerca dele. Quando ele fala ali a todos aqueles que estavam ao seu lado, lá no Sermão da Montanha, ele disse assim, olha, eu não vim aqui abrogar a lei, eu não vim descumprir a lei, mas eu vim para cumpri-la. No final do seu ministério, ele faz aquela oração, ele ora ao Pai e diz assim, Senhor Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas tão somente a tua. Então Jesus cumpriu todas as coisas, ele veio exatamente para isso. Mas ele, quando vem, ele deixa uma promessa maravilhosa para nós. E essa promessa está ligada à terceira dispensação, a dispensação da igreja. E a promessa era que não vos deixarei órfãos. Ou seja, todas as evidências, todas as operações do Senhor Jesus, elas viriam a acontecer na vida da igreja. Por conta de quê? Por conta do testemunho de Jesus na vida da igreja, que seria por meio do Espírito Santo. Observem que ele diz assim, ó, aquele Consolador que é o Espírito Santo, que o Pai enviar no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos instruirá e fará lembrar de tudo aquilo que eu disse, da palavra, do projeto, das bem-aventuranças, da grande salvação de Deus. Então essa foi a grande promessa do Senhor Jesus. Então nós observamos aqui que no Novo Testamento, no Velho Testamento, as profecias estavam na vida dos servos, dos reis, dos profetas, porque o Espírito Santo foi dado sob medida. No ministério do Senhor Jesus, era o próprio Senhor Jesus, a profecia estava com ele, era Jesus, o Filho de Deus. E agora na vida da igreja, era o Espírito de profecia. Que coisa extraordinária quando nós vemos o seguinte, no início da igreja, na caminhada da igreja, os apóstolos testemunhavam com poder acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Já era o testemunho que eles estavam dando daquele que para o mundo havia morrido, mas para os seus já havia ressuscitado, estava vivo, estava presente. Então era o Espírito Santo confirmando todas as coisas acerca daquilo que já estava escrito. E a palavra vai nos mostrar na história da igreja que a igreja então ela começa a se reunir. E quando ela começa a se reunir, o Espírito Santo começa a operar na vida de cada um dos servos de Deus. Ali naqueles primeiros dias, né, o Espírito Santo que havia sido derramado, ninguém tinha, de certa forma, uma direção, mas o Espírito Santo estava dando toda a direção. E a palavra do Senhor, nós vemos, ela tem um mistério que está encoberto por ela. A palavra nos fala, a própria Bíblia nos diz, quando nós vemos aquilo que Pedro fala, diz assim, olha, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens, né, santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a inspiração estava na palavra, ela aquilo que estava na Escritura também. A Bíblia, no tempo da igreja primitiva, né, o cânon ainda não havia sido estabelecido.
existia o Velho Testamento. No primeiro século, o cânon começa então a ser estabelecido com as cartas, com as biografias do Senhor Jesus. Mas até esse momento não. Então, quando a igreja recebe a bênção do Espírito Santo, ela começa a ver as Escrituras, que era a base, mas faltava alcançar o mistério, alcançar aquilo que era necessário para eles caminharem, como eles haveriam de caminhar. E eles então descobrem, pela revelação do Espírito Santo, o mistério, e esse mistério é Jesus. Era exatamente o Espírito Santo. Era o testemunho de Jesus presente na vida da igreja. E Paulo, quando vai falar acerca desse mistério, ele vai dizer assim, olha, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde todo o tempo, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, manifesto como? Através da revelação do Espírito Santo. E Paulo foi um homem extraordinário, né? Era fariseu, hebreu de hebreus, educado aos pés de Gamaliel, com um conhecimento bíblico, né, das Escrituras extraordinário. Mas ele entendeu, por uma operação do Espírito Santo, que na verdade nada disso era suficiente para alcançar o mistério. E ele, quando escreve então aos Coríntios, ele diz assim, olha, a nossa capacidade, ela não vem de nós, não, ela vem de Deus. E que nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Era agora um novo tempo, era uma nova dispensação, um novo testamento que não seria mais da letra, a escritura somente inspirada, mas a escritura agora com a revelação. E que coisa extraordinária nós observamos é que a igreja então, a igreja primitiva, ela começa a ter uma direção extraordinária para o culto. Porque o culto no Velho Testamento, nós vemos, faziam parte dos elementos do culto, era o templo, era o sacerdote, a vítima e o dia. Esse era o culto do Velho Testamento. Mas quando Jesus vem e estabelece a nova ordem, ele diz assim, não, o templo agora sou eu, derribar esse templo, em 3 dias eu reedificarei. O sacerdote não era mais o sacerdote segundo a linhagem arônica, mas era o sacerdote eterno, né? Então, segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio, sem fim, sem genealogia, o próprio Senhor Jesus. Com relação à vítima, né, que era necessária no culto, João Batista anuncia exatamente quem era aquele que ele vê caminhando, indo ao seu encontro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o dia, porque havia um dia especial onde tudo era realizado. Mas Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E encontrareis descanso, ou seja, era o sábado, né? Encontrareis o Shabá para as vossas almas. Então a igreja descobre, por revelação, como o culto deveria ser realizado. Não seria mais realizado dentro dessa estrutura que estava na Escritura, que é aquilo que eles tinham, aquilo que eles aprenderam, mas agora seria diferente. E nós vamos ver aquilo que Paulo escreve, como ele alcança algo extraordinário. Ele diz assim, olha, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Ou seja, quando vocês reunirem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ele não falou, cada um de vós tem templo, tem vítima, tem dia, tem sacerdote, não. Ele falou exatamente de uma operação do Espírito Santo. Que operação era esta? É a operação do Espírito de profecia no corpo. Então, o culto ele foi estabelecido por Deus para que o homem pudesse se relacionar com ele. Lá no Velho Testamento, as coisas estavam encobertas, mas elas são reveladas. O mistério que estava oculto ali no Velho Testamento foi revelado, porque o nome desse mistério é o Senhor Jesus. E na vida da igreja, o testemunho de Jesus foi algo extraordinário, porque na vida da igreja o testemunho de Jesus são as mesmas operações, as mesmas evidências que Jesus no seu ministério como homem realizou. As curas, a libertação, a salvação, a bênção, o consolo, a alegria, tudo isso está presente na vida da igreja. Então, o maior beneficiário do culto somos nós, é o homem. É um culto que, na verdade, ele não vem do homem, ele não vem da razão, ele não vem de uma liturgia simplesmente estabelecida, mas ele vem de cima. Por quê? Porque há uma operação do Espírito de profecia. E para nós encerrarmos aqui e entendermos
o valor do culto e o espírito de profecia, nós podemos entender hoje a situação do momento profético que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos diante de um cristianismo histórico. Um cristianismo que veio, na verdade, retirando todos os elementos proféticos necessários para o estabelecimento de um culto. Então, ele deixou o Pentecostes, deixou a profecia. Ele buscou os recursos para esse culto na filosofia e na teologia. O cristianismo, ele alijou o Espírito Santo. Ele perdeu o profético. Então, o resultado disso é que esse culto perdeu o valor completamente. Ele não tem valor espiritual mais, porque ele está ligado simplesmente àquilo que é a razão humana, aquilo que o homem diz, uma liturgia estabelecida, estática. Mas a bênção do culto desta obra, do culto em que o Senhor foi durante toda a jornada da igreja estabelecendo, a bênção desse culto é que nessa obra o Pentecostes está presente, ou seja, o Senhor continua operando, batizando com o Espírito Santo, concedendo dons espirituais. É uma obra em que nós, a cada dia, nós buscamos, Senhor, aquilo que Tu queres para o culto, a busca da revelação. É um culto que depende da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há culto. Sem a revelação do Espírito Santo não há o que dizer, não há o que falar. É um culto que alcançou, então, o profético. Então é um culto que nós vemos que é fonte de vida para nós. É um culto que tem um valor para nós. Porque quando nós chegamos no culto, nós podemos chegar tristes, abatidos com os nossos problemas, as nossas preocupações, mas há um Deus que revela todas as coisas. E revela como? Pela presença do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de profecia, e que testifica e testemunha a presença de quem? A presença do Senhor Jesus, que para o cristianismo está morto, mas para nós, a obra do Espírito Santo, ele está vivo e está reinando. Então nós vemos aqui que este valor do culto está exatamente na operação do Espírito de profecia no corpo. Meus queridos, é importante nós lembrarmos, aqui já finalizando, quando João ele recebe aquelas palavras daquele anjo, ele lançou-se aos pés para adorar aquele anjo. Mas o anjo disse assim, olha, não faças tal. Eu sou o teu conservo. Ou seja, eu sirvo também a esse mesmo Deus. Ele disse assim, olha, adora a Deus. Mas ele complementa aqui algo muito interessante para nós. Ele disse assim, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e também dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus? Quem tem o testemunho de Jesus é a igreja fiel. É a obra do Espírito Santo. É o testemunho de Jesus, que é o próprio Espírito de profecia. E o anjo vai dizer exatamente isso a ele. Diz assim, olha, os teus irmãos e nós temos o testemunho de Jesus. Então, o testemunho de Jesus que vocês têm é o Espírito de profecia. É aquele Espírito que o Senhor disse assim, olha, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador. O culto para nós, meus queridos, encerrando, é algo extraordinário. É um culto que alegra, um culto que renova, um culto que abençoa a nossa vida a cada dia, na nossa caminhada, que supre a nossa necessidade. Não supre o nosso intelecto, a nossa razão de maneira nenhuma, mas supre aquilo que é a necessidade da alma. E nós glorificamos ao Senhor, porque a profecia lá do Salmo, quando Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria é a mesma. Aquela alegria que Davi chega a colocar no Salmo é a alegria do Espírito Santo. Porque onde o Espírito de profecia está presente, onde o testemunho de Jesus está presente, porque ele está vivo, a alegria. E essa alegria é a alegria da salvação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos glorificar o Senhor. Presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda a sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor.
Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glórias a Jesus. Seja louvado o nome do Senhor. Nós vamos então orar, encerrando este culto, glorificando o Senhor. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Te bendizemos por esse culto, por tudo aquilo que Tu falaste ao nosso coração e que a Tua palavra encontre lugar, encontre guarida, Senhor, no coração de todos aqueles que ouviram, na vida de cada um de nós, e que o Teu reino seja cada dia revelado no nosso coração pela grande operação do Espírito Santo. Recebe assim o nosso louvor, a nossa adoração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam convosco agora e para todo sempre. Amém. O nosso culto está encerrado e nós agradecemos a todos aqueles que participaram conosco nesse culto. E haverá aí na parte inferior da tela a indicação no QR Code de atendimento para aqueles que estão no exterior. Também, se você quer enviar a sua experiência, haverá um QR Code para você também, com o seu celular, identificar e mandar a sua experiência. E, finalmente, aqueles que desejam uma assistência pelo telefone, o telefone 0800, está registrado aí também, 0800 707 3076. Você pode ligar, haverá um pastor para te atender, para orar por você. A todos, a paz do Senhor.